Perfeito. Por favor, porque aí pode surgir dúvidas do que Perfeito. pode fazer anotações. Isso. Uma coisa que eu gostaria de falar, pedir para vocês, que os alfinetes, por gentileza, que é também da casa do meu Pedro, por favor, na hora da saída pode entregar para a abelha, tá lá, ó. Tá, por favor. Os alfinetes e os lápis, tá? Que foi cedido para a palestra. Falando do nosso palestrante, o senhor Itamar Morato, ele é vice-presidente integrante da equipe mediúnica da Casa Blue, da Fraternidade Espírita Eurípides Bartolomeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos também. É sempre uma alegria a gente ter oportunidade de rever os amigos. Como em outras casas, aqui também nós temos amigos. Muito importante na nossa vida. Ainda mais para a gente ter uma convivência hoje mais ampla, né, para tratar de assunto bastante relevante. E aí, o que buscamos na mediunidade, eu gostaria de fazer algumas colocações antes de a gente entrar nos aspectos da mediunidade. Eu diria o seguinte, antes de mais nada, quem participa de reunião mediúnica nas casas espíritas? Aqui, então, a maioria participa de reuniões mediúnicas de casas espíritas. Alguns não participam ainda. É porque, em primeiro lugar, isso aqui é uma espécie de reciclagem. Vocês que estão nas equipes mediúnicas, algumas coisas que eu estiver falando aqui, vocês já sabem. Tá? Agora, é importante saber também o seguinte: o que é que significa isto? O que buscamos na mediunidade? Nós vamos dar uma sequência de reflexões, mas teremos que recordar alguns princípios básicos. Até porque tem pessoas que não viu, né, talvez. Mas, aliás, eu perguntei sobre a reunião mediúnica. Tem alguém que nunca viu falar, não fez curso sobre mediunidade? A maioria já fez, né? Tá. Então, quando a gente fala assim, o que buscamos na mediunidade, nós precisamos saber quem somos nós para saber o que busca. Porque, com certeza, cada um poderá ter um enfoque diferente. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir nas casas espíritas pessoas procurando cartas consoladoras. Vocês já devem ter ouvido falar. Poucas casas têm essa modalidade de serviço e, em geral, são muitas pessoas frequentando. Não é? Porque querem falar com o pai, a mãe, com o filho, que é muito natural. A questão é que nós vamos entender que essa tarefa, ela nem sempre atende a todo mundo que está presente. Caso do Chico, por exemplo, pessoas que até nem tinham pedido nada, de repente vem uma mensagem falando do parente daquela pessoa. Aí veio aquela emoção, né, tudo mais, lembrando do seu antepassado e tudo mais. Então, mas nós que estamos já na casa espírita, que já ouvimos falar de mediunidade, por exemplo, os espíritas, com raras exceções, não praticam mediunidade fora da casa espírita. Com raras exceções, a mediunidade é praticada na casa espírita. Não é? Mas tem pessoas na casa espírita que não têm conhecimento suficiente e capacitação para participar dessas reuniões. Certo? Então é muito importante a gente entender que essa modalidade de seminário, palestra que nós estamos aqui, vamos apresentar, ela não dá capacidade para alguém depois procurar o presidente da casa e querer participar das reuniões mediúnicas, ok? Não é para isto. Porque há todo um processo de estudos para o entendimento da doutrina do Evangelho, e aí a pessoa tem capacidade para entender. Então estuda mais um pouquinho. Nós temos tido alguns problemas com relação a isto.
Porque pessoas acham que chegou na casa espírita porque vê o espírito, ouve e tudo mais, precisa ir para a mesa. Isso é comum também. Mas evidentemente que quando nós vamos falar aqui de reuniões mediúnicas sérias, com certeza não vai ter espaço inicialmente para essas pessoas. Tem que ser acolhida, conversada, orientada, né? E oferecer para elas condições para isso. Porque a mediunidade não é para a pessoa permitir a manifestação a qualquer hora que seja ou em qualquer lugar. Mediunidade não é para isto. Daí a necessidade de um processo educativo, né? Somado com a questão do desenvolvimento. Porque pessoas pensam que desenvolvimento de mediunidade é ir lá para a prática. É um item, depois da capacitação para como lidar com o processo da mediunidade. Então, veja bem, na casa espírita, né, como nós vamos ver, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, ele dá uma definição de quem são os espíritas. Isso é para a gente sintonizar quem está na casa espírita. Né? Porque ser espírita tem uma série de conceitos, de definição, mas às vezes algumas dessas definições não implicam em que a pessoa precisa ir à casa espírita, tomar conhecimento da doutrina, tomar conhecimento do evangelho, tomar conhecimento da mediunidade, para depois, né, a casa a acolher como tarefeiro. Esta é uma sugestão, uma orientação geral. Embora quem decide isto é a diretoria da casa. Se a diretoria da casa acolher a pessoa sem que ela tenha passado por esses conhecimentos e levado para a reunião mediúnica, é claro que é um problema da própria casa. Então, vamos ver quem somos nós como espíritas na casa espírita. Porque a doutrina espírita não é para converter ninguém. Quem tem uma religião e se dá muito bem lá, está sendo esclarecida, pode frequentar uma casa espírita. Mas não deve, por uma questão de ética, propagar aquela religião que ela conhece na casa espírita. Mas ela está ali para aprender o espiritismo. E a casa espírita deve fornecer para ela o que ela está precisando. E aí, doutrina espírita. Então, a pessoa entrou na casa espírita, fica por um tempo e pode se definir como espírita. Lembrando que a definição de espírita aqui não é para identificar quem é anjo, quem é espírito superior, não é nada disso. Como nós vamos ver na própria definição de Kardec. Então, nós temos 3 modalidades de espíritas que normalmente circulam na casa espírita. Agora, eu estou dizendo assim, se vocês acham que a gente pode pular certas coisas, a gente pula, entendeu? Porque eu gostaria que nós fizéssemos as perguntas no final. Porque é comum que durante o desenvolvimento aqui da palestra, alguém faça uma pergunta que eu vou responder daqui a pouco. E aí a gente perde tempo e não consegue deixar o programa. Pode ser assim? Então, meia hora no final, alguém me avisa e vocês vão anotando aí aquilo que vocês possam perguntar a respeito do assunto que já foi dito, né? Porque, às vezes, não é suficiente o esclarecimento. Daí as perguntas no final para tirar dúvidas. Então, segundo Allan Kardec, o verdadeiro espírita, entre os que convenceram por um estudo direto, podem se destacar. Entre aqueles, né, que participam de estudo na casa espírita ou frequência de reuniões públicas, podemos destacar o seguinte. Os primeira categoria, são aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações dos espíritos. E adora receber, né, as mensagens e, na verdade, para eles não importa. Entendeu? Eles concordam com os espíritos, aceitam a manifestação dos espíritos, mas não tem muita importância o conteúdo do ensinamento, que em grande oportunidade é ensino moral, então eles não se preocupam. São os chamados espíritas experimentadores. Está dando para ler? Ok. Chamados espíritas experimentadores. E pode ser até, dependendo da casa espírita, que esse espírita esteja até na reunião mediúnica. Então nós vamos ver aqui os escolhos, né,
alguns problemas que podem acontecer em face disso. Lembrando que nós não estamos citando regra para ninguém, viu? Não estamos citando regra para ninguém. Porque lá na casa espírita é a diretoria que tem autonomia para avaliar todas as coisas. Então isso aqui é só para direcionar, né, algumas referências. Então o primeiro espírito que entra na casa, espíritas experimentadores. Depois nós temos aqueles que veem com mais fatos, compreendem as partes filosóficas, admiram a moral, daí não decorre nenhuma importância e não praticam. Insignificante ou nula é a influência desses ensinamentos. É reforçando aquele primeiro, né? São espíritas imperfeitos. Essas definições estão lá no Livro dos Médiuns e não tem a conotação de fazer julgamento de quem quer que seja. Tá tudo bem? Não tem? Não tem conotação disso. Porque se a gente nos identificar nessa escala aqui, e que não precisa falar, vai observar na própria casa espírita se, né, está faltando algum conhecimento através de estudo. A casa oferece vários estudos. Então nós temos aqui os espíritas imperfeitos. Agora, nós temos em terceiro plano aquilo que a gente poderia chamar de o verdadeiro espírita. Este recebe, conhece, aprova, analisa tudo aquilo que vem das manifestações com grande importância. E essas orientações servem para a sua melhoria moral. Poderia dizer espíritas cristãos. Eu estou só fazendo um resumozinho, porque não dá para fazer tudo. Esses livros que aparecem, nós estamos sugerindo que depois vocês possam fazer umas consultas neles lá. Tá certo? Aqui nós estamos falando do Livro dos Médiuns, né? Mas tem um outro espírita na casa espírita, que Allan Kardec disse que são os espíritas exaltados. O que vem a ser os espíritas exaltados? De certa forma, Kardec chama a atenção porque pode ser um multiplicador. No enfoque que nos interessa, estes espíritas recebem tudo que vem da espiritualidade. E às vezes obedece fielmente, sem saber que espírito que é, o conteúdo da mensagem. Daí nós vamos ter mais, na frente desse capítulo e outros, a orientação de Kardec para avaliar. Né? Avaliar. Às vezes, dependendo das situações, quem sabe até o próprio médium pode ser avaliado, ou talvez até precisa. Porque vai que ele insiste a receber certas manifestações. E essas manifestações muitas vezes chocam até com a própria doutrina. E choca com aquilo que as pessoas já sabem. Nós sabemos que vai dar confusão na equipe, né? E isso é um fator que não interessa. Mas existem essas pessoas? Existem. Então, nessas quatro categorias de espíritas, o que é que eles iriam perguntar? O que é que eles vão esperar da mediunidade? O que é que eles vão buscar na mediunidade? Perceberam? Existem outras pessoas que não enquadram aqui, nós dissemos, né? Pessoas que às vezes vão à casa espírita, né, para aliviar as suas dores, né? Receber orientação específica, às vezes passa pelo atendimento fraterno, pode ir até, se tiver confirmado um processo obsessivo, e que isso não se fala para a pessoa, evidentemente, mas quem está atendendo encaminha para um tratamento, né? Dos passes da água fluidificada, e leva o nome para uma reunião mediúnica de desobsessão. Então, isso tudo é comum nas nossas casas espíritas. Então, receber cegamente uma mensagem e não colocá-la em avaliação pode ser um risco muito grande. Aqui na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, porque Kardec afirma, né, que é melhor recusar 9 verdades do que receber uma única mentira da espiritualidade. Bom, então, depois aqui, nós vamos complementar no Evangelho segundo o Espiritismo alguns atributos do verdadeiro espírita. Aqui nós não vamos fazer aqui julgamento de quem que é, quem que não é, né, gente? Porque, na verdade, a gente sabe como é que nós estamos. Porque quando diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, estas pessoas recebem
os ensinamentos de ordem moral, muito bem esclarecida no Evangelho de Jesus, e traz para a sua vida diária. Então, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina, que lhe fazem vibrar, as fibras, que nos outros considerariam inertes. Então, esse espírito aqui, eu gostaria que vocês pudessem depois dar uma lida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês quiserem fazer alguma anotação nesse sentido, lá Allan Kardec vai desenvolver mais, tem até a orientação dos espíritos a respeito desse assunto. Mas uma definição que é clara para a questão do espírita é que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Estas condições, cada pessoa nesta condição vai ter uma busca na mediunidade de forma diferente. Por isso eu achei muito interessante. O que buscamos na mediunidade, não é isso? Então, comunicabilidade dos espíritos. Isso vai ajudar lá na frente, quando a gente falar sobre as próprias reuniões, né? Bom, então... Bom, comunicação, verbo comunicar, vem do latim, comunicar, etc. Compartilhar. Logicamente, qualquer sistema de comunicação exige um instrumento, um aparelho. Na comunicação mediúnica, será o médium. Mas ele cita aqui também o seguinte, ó. Comunicação significa tornar comum. Então, o que vem na comunicação precisa ter conhecimento e entendimento claro. Né? Daí as equipes trabalhar na avaliação, fazer ali observações, né? Verificar a respeito na ciência, levar em conta o bom senso, e assim vai. Então, na mediúnica, mediúnica relacionada ao uso da mediunidade. Então, capacidade orgânica de se comunicar com encarnados e desencarnados. Com capacidade orgânica de se comunicar com encarnados e desencarnados. Né? Dois aspectos importantes. Comunicação entre os espíritos desencarnados, já dissemos. A primeira, de modo especial, ficou na terminologia espírita conhecido como comunicação mediúnica, por exigir o concurso de um intermediário, que é o médium, entre as duas faces da vida. Porque a comunicação em geral, nós temos um esqueminha. Nós temos o comunicador, nós temos o assunto e o que está recebendo a comunicação. Perfeito? Aqui no nosso mundo, tudo que nós ficamos sabendo, no meio da comunicação, por qualquer meio que se usa, os encarnados comunicando com os encarnados aqui, hoje principalmente a tecnologia está avançada. Então é necessário utilizar instrumentos para que essa comunicação seja bem entendida. Já na comunicação dos homens e dos desencarnados, precisa de uma ferramenta chamada médium. Continuando aqui nas definições, nunca recebemos mensagens reveladoras do mundo espiritual. Noutra, procuramos transmitir ao nosso semelhante as ideias que constituem a essência da doutrina espírita. Numa, ou seja, anterior, que é a comunicação de pessoas com pessoas, nada tem a ver com o mundo espiritual, né? Mas, com o mundo espiritual, existe uma importância fundamental de que, para nós, esta mensagem seja espírita. Porque tem o médium, tem o espírito, tem o assunto, e se nós observarmos, em todas as religiões, tem médiuns lá. O que eles vão receber são de espíritos que levam em conta os princípios da religião. É lógico, e é justo, né? É justo. Já pensou algum médium lá na Igreja Católica receber essas coisas de espírito aqui? Vai complicar.
Mas para nós, espíritas, na casa dos espíritas, essas informações, elas não devem chocar com os princípios da doutrina espírita, porque aí perde a importância, né, dos objetivos. Percebeu? Então, a decomposição do processo revela o seguinte: primeiro, em todo sistema de comunicação, mediúnico ou não, o componente inicial, a ideia. Então, vamos entrar nos aspectos da comunicação espírita. O espírito, para nós é muito importante entender que normalmente o telefone toca de lá para cá. Em caso excepcional, não vamos dizer que não pode, né? Não seria uma ideia muito perfeita, mas normalmente a gente recebe do mundo espiritual para o mundo físico. O telefone toca de lá para cá. Quando a espiritualidade se propõe a trazer uma mensagem, ela já tem um conteúdo da mensagem, tem uma ideia formada. Aí, o médium, né, preparado, estudado, desenvolvido, ele vai entender essa ideia do espírito que é relevante para que ele transmita. Então, como nós vamos ver, existem alguns fatores que podem prejudicar a comunicação. Uma delas é a questão do animismo, né? A questão do animismo. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho. Então, a clareza da comunicação vai depender, então, da maior ou menor lucidez que existir na composição, na concepção da ideia. Então, a ideia a ser transmitida, e nós vamos ver que, em geral, pode ser por imagens, e aí o médium, sintonizado com esse processo, ele vai saber. Então, muitas vezes pode vir um espírito aqui, estrangeiro, e ditar uma psicografia em outra língua. E às vezes até o médium vai espantar. Nossa! Não é? Mas aí, o médium também não precisa escrever na língua dele. Porque é uma comunicação por pensamento e muitas das vezes não são palavras. Então o espírito pode falar lá em inglês e o médium aqui perfeitamente entender e escrever em português. Quando for necessário, que nós já vimos aí o Divaldo, né, receber esse tipo de mensagem, em congresso inclusive, pode ser relevante? Pode. Mas nesse caso, se ninguém conhece inglês aqui na casa, um espírito dá uma mensagem em inglês, qual seria a utilidade? Vai ter que chamar um tradutor. Mas o médium entende a ideia a ser transmitida. Porque se ele não entender, há um pensamento confuso. Então, isso tem a ver com a condição do espírito, com a condição do médium e de diversas circunstâncias que envolvem. Isso nós vamos desenvolver mais na frente. Então, se for de baixo teor, propagará aspectos negativos da natureza humana e acarretará danos imprevisíveis, por onde passar, desde sua fonte até a sua destinação. É aquela condição que nós dissemos, né? Receber uma mensagem, vamos analisar, avaliar, observe o teor da mensagem, né? Se está, por exemplo, aparece um espírito aí, gente, olha, a reencarnação é um negócio não sei de que e tal. Então nós vamos enfocar naquilo que a doutrina nos ensina e vamos verificar que possivelmente nós vamos recusar aquela mensagem. Porque espíritos aparecem de toda ordem, né? De toda classe. E de duas ordens, né? E de duas ordens. São 10 classes lá na escala espírita, né? A primeira ordem são os espíritos puros, né? A última ordem é dos espíritos imperfeitos. E a segunda, dos espíritos superiores. Então pode aparecer um espírito qualquer para dar uma mensagem. Às vezes é interessado em criar confusão. Então isso é normal, gente, viu? Fazer uma avaliação, é tudo normal. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. A nossa comunicação um com os outros. E isso, gente, é importante. Quem quiser, diz aí alguns filósofos, quem quiser dominar o mundo, comunicação e natureza, controlar a natureza. Mas, veja bem, como essa informação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo... Oi?
Não, eu estou dizendo o seguinte, que uma pessoa de má fé quiser dominar o mundo, ele tem que ter domínio da comunicação e domínio dos fatores da natureza. Mas, por outro lado, quem quiser fazer o benefício também, ele pode utilizar das mesmas coisas. Porque essas coisas são neutras. É o uso que a gente faz dela é que vai determinar os benefícios, né? Então, no tempo de Kardec, ele citou aqui, ó, com o telescópio, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Tecnologia para o conhecimento. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Aí nós vamos até lembrar aqui uma passagem lá de Atos dos Apóstolos, né? Não sei se está dando para ver ali. Aquela passagem evangélica que a gente conhece muito, né? Muito citada a respeito da mediunidade, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tem uma música aí que a gente gosta muito de cantar, né? Vamos aqui a algumas definições básicas. Lembrando que se vocês acharem que está sem necessidade, até porque algumas definições os companheiros anteriores podem ter feito, né? Então, por exemplo, todo aquele que sente igual qualquer influência dos espíritos, segundo a definição de Kardec, são médiuns. Todavia, usualmente, somente aqueles que têm características especiais, capacidade de sintonia com os espíritos, estes são chamados de médiuns, não é? Porque, na verdade, como nós vamos ver, médium a qualidade do médium, sendo comum para todas as pessoas, existe desde quando o homem iniciou a sua existência na Terra. É inerente ao homem, né? Há até uma predisposição orgânica, né? Que alguns cientistas já definiram, nós espíritas já entendemos, que há uma glândula, né? Epífise, que é a chave ou a antena para receber as orientações do plano espiritual, ou então para mandar também, né? No diálogo e na conversação. Então, é inerente à disposição orgânica. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade como uma luz que brilha na carne é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Isso é interessante. O ser humano é um espírito encarnado. Aí a gente pode dizer, mas é porque ele encarnou que ele é médio? Não, ele é médio porque ele é espírito e tem a capacidade e as ferramentas para utilizar o mecanismo. Nós chegamos a citar a glândula epífise, né? Então, isso aqui não é do corpo, embora a característica do corpo vai permitir, mas o que comanda, o que organiza é o ser espiritual. Então, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, a quem ela enriquece no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a mediunidade, ela é ao ser humano, ao espírito encarnado, e pode ser qualquer pessoa, né? Não diz que um malfeitor não pode ser médium, ou um benfeitor exclusivamente tem que ser médium. Na doutrina espírita, não é a condição moral do ser. É isso que, muitas das vezes, chama a atenção para observar o que é que está se comunicando. Tudo bem? Pode avançar? Eu estou mais apressado, porque eu acho que vocês já viram isso, né? Eu vou até saltar isso aí. Não, deixa eu ver, ó. O desabrochar da mediunidade é um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar, para o próprio médium. Porque nós vamos lembrar que nós estamos aqui, o que é que nós buscamos na mediunidade? Né? O que significa buscar alguma coisa na mediunidade? E a gente sabe que é um mecanismo dado ao ser humano, ao espírito encarnado, para servir a humanidade, trabalhar no bem. E aí tem
toda uma relação, né, do comportamento do médium. Então, aqui tem uma classificação, já falaram sobre isso, não vou citar coisa nenhuma, apenas dizer que são efeitos inteligentes e efeitos físicos. Está dando para vocês verem aqui? Ok? Modalidade de mediunidade, segundo a capacidade de cada médium. Porque alguns médios não têm essa modalidade, alguma modalidade. Ok? É só para lembrar, né? Eurípides Barçanufo tinha todas. Chico Xavier também, né? Praticamente tinha todas. Ele era tão conectado com o mundo espiritual, por exemplo, da materialização de espíritos, né? Que ele seguia o ectoplasma, gastava muitas energias. O Emmanuel disse para ele que ele deveria parar com essa tarefa, que a tarefa dele era a divulgação do livro, divulgação da doutrina espírita. Então cada médium tem as suas condições, né? Específica. Mas é bom lembrar aqui também, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela questão do bom médio ou médio bom. O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação. Não é aquele que tem facilidade de comunicação. Mas o que é simpático aos bons espíritos. Porque muitos têm facilidade de comunicar com os espíritos. Espírito toda a ordem, né? Lá na reunião de desobsessão, por exemplo, quase todos os médios cedem espaço para os espíritos sofredores, vingadores, né? Aquela questão lá na reunião mediúnica de desobsessão. Então o bom médio é aquele que tem a simpatia, tem facilidade de sintonizar com os espíritos do bem. Tá certo? Missão, porque tem essa palavra mediunato. Mediunato é a tarefa que incumbe aos médiuns realizar, né? De preferência, como nós estamos observando, sempre no campo do bem. Aquele médium doutrinado, evangelizado, aquele servidor que tem aqueles aspectos de disciplina. Poderíamos dizer que cada um tem uma missão, tem uma tarefa a realizar. O termo missão providencial dos médiuns, esta palavra mediunato, foi criada pelos espíritos. Então todos têm um mediunato. Todos os espíritos que trabalham na reunião mediúnica têm a sua tarefa a realizar. É claro que se nós levarmos em conta missionário, aí a gente muda de foco. O objetivo não é definir quem é missionário, nesse caso nosso aqui. Mas nós sabemos que tem, né? Chico, por exemplo, foi um missionário. Né? Hoje nós temos alguns aí também. Aí vem a palavra animismo, que eu vou tentar... Foi falado isso? É bom? É bom? Então, olha, por que animismo, mediunismo, mediunidade? Cada palavra dessa tem um conceito, tem uma definição. O fato é que animismo vem de ânima, alma. O médium pode, em dadas condições, de receber orientações ou mensagens, instruções de si próprio. Ou seja, o perispírito vai expandir e esse próprio médium vai ditar, né, para ali a pessoa que está. É claro que o médium aqui não desencarnou não, viu gente? Não desencarnou não. A alma dele não separou dele. Mas é como a gente entende isso aí. De repente nós estamos com algumas ideias que ocorrem na nossa mente para resolver determinadas situações. Que podem ser providenciais, mas podem ser horrorosas. Quem está ditando isso é o próprio médium. Porque ele entra no estado de transe e manda para si próprio. É o caso de eu ficar falando para mim mesmo na frente do espelho. Deu para entender? Isso é animismo. Lembrando, o animismo existe em todo médium. Todo médium tem um grau de animismo. Ele falou isso, ele falou que o mínimo é 30% quando o médium é menos consciente. Anímico. 70% o médium, 30% o espírito, ou 30% o espírito, 70% o médium, ou mais ou menos. Sim, 50% quando é questão mas aí é semi-consciência. Mas aí é a comunicação do espírito. Não é dele para ele, não.
Então toda comunicação tem isso que você está falando. Eu não gosto de falar percentual, porque a gente teria que ir na fonte para verificar. Mas que sabe-se que todo mundo tem animismo, que é tendência para ou não entender o que o Espírito está falando, ou tendência para alterar a mensagem. Isso é um problema muito sério nessa hora. Isso não é, quer dizer, precisa ser verificado em determinadas condições. Percebeu? O Espírito fala uma coisa, ele mesmo acha que não é bem assim, e que tal, e modifica algumas coisas, e às vezes sai meio esquisito a orientação daquele Espírito. Isso é um problema, porque é num processo educativo e moral do médium e tem muita influência. Não vamos entrar nos aspectos aqui, se o médium pode, se o médium é ruim, entendeu? Não vamos entrar nesse aspecto. O que nos importa é que o animismo existe. E o mediunismo? Mediunismo é a fenomenologia espírita que acontece em qualquer lugar. Não é? Mediunidade é um enfoque que da doutrina espírita nos dá dos fenômenos. Pois não. Tudo bem. Na mediunidade, quando o espírito manifesta, o médium tem a sua parte, o seu percentual, que ela disse ali, que eu não gosto de falar nesses números aí. Então, nesse caso, pode haver uma alteração da própria mensagem. Fica faltando ali uma variação, uma verificação de certas circunstâncias para verificar, e às vezes a conclusão é o seguinte: olha, esse espírito que assinou isso aqui não fala isso não. A gente vê muito disso aí de mensagem no WhatsApp, viu, gente? A gente vê muito, mensagem do Chico, de Bezerra. Se olhar profundamente, às vezes não é. Mas não vamos entrar em atrito nessa questão. Então, veja bem. A mediunidade é um termo criado por Kardec. Tanto que não existia, né? Era mediunismo, chamado mediunismo. O termo mediunidade foi definido com o enfoque dos espíritos que trouxeram a doutrina para os princípios da doutrina. Para os princípios da doutrina. Então nós chamamos de mediunidade. Mediunismo são todos os fenômenos que possam acontecer. Inclusive com a pessoa que não é espírita. Porque nós dissemos que a mediunidade não premia ninguém, né? Não é privilégio de ninguém. É do ser humano. Então pode estar havendo em qualquer lugar. Fora da casa espírita. Então, mediunidade não é privilégio. Mediunismo são todos os fenômenos que ocorrem. Percebeu? Agora, mediunismo, todos os fenômenos. E essa palavra mediunismo existia antes da doutrina espírita. Quando Allan Kardec recebeu as orientações e lançou o livro dos médiuns, tudo isso foi esclarecido. Então, sempre vai haver um percentual de animismo na maneira que o médium entendeu. Agora a gente imagina o seguinte: se o Chico Xavier recebesse animismo, maravilha, né? Porque ele só tem coisas boas. Aliás, é como ele mesmo dá a opinião dele, a gente pode ver. São coisas maravilhosas. Mas se for uma pessoa que não tem uma moral elevada, ela pode dizer o que ela quiser ali e tudo mais, e pode não coincidir com aquilo que é de interesse, né? Para a melhoria da própria humanidade, de todos nós. Percebeu? Então, a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ele goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espírito. Ele está em transe. Ok, gente? Vocês sinalizam aí? No caso da mistificação, ele não está em transe? Como é que é? No caso da mistificação, ele está consciente? Nós vamos falar um pouquinho também. A mistificação já é outra coisa. Ele está consciente? É ele mesmo que está consciente, está sabendo e está... Por exemplo... É intencional. Intencional. Alguém numa certa casa vai atender uma pessoa que quer resolver um problema e essa pessoa garante que vai resolver o problema através do mediunismo. E ela vai receber. A gente sabe que nem sempre os espíritos estão prontos para dar mensagem nenhuma. Neste caso aí, não tem espírito para comunicar nada. O que é que ela faz? Permite uma opinião pessoal. Isso, porque ela precisa receber, porque se ela não fizer, não vai receber. Mas isso normalmente nas instituições espíritas não acontece. Claro, nós vamos cobrar, não é? Então, vamos ler esse texto aqui rápido, que é uma definição de Ernesto Bozano, no livro Animismo e Espiritismo. Nenhum nem outro logra, separadamente,
Ou seja, não existe só mediunismo. Ou melhor, não existe só animismo. Não existe só mediunidade. Isso deu para perceber? É um entrelaçamento dessas duas condições e que vai depender do médium. Ou do espírito também, né? Do espírito também. Ok? Então, não existe uma coisa nem outra separadamente. Exemplificar o conjunto dos fenômenos supranormais, ou melhor, para explicar os fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeito de uma causa única. A causa única é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes, durante a reencarnação, determina os fenômenos anímicos e quando se manifesta mediunicamente, durante a existência. Dizem que o médium, o melhor médium, e nem é o médium bom, o melhor médium é aquele que menos tem animismo e mistificação. O que tem menos. São palavras do Chico. Eu lembrei agora dessa citação. Oi? Mas a gente sabe que existe e pessoas fazem isso. Então, o médium tem toda uma preparação, né?